Sejam bem-vindos a mais um novo podcast CV na Prática. Como sempre, o nosso objetivo é trazer pessoas de relevância no mercado imobiliário, pessoas que ajudam a transformar e integrar toda essa cadeia, pessoas que são apaixonadas por tudo que fazem. Lembre, eu sou CEO e fundador do CVCRM e para vocês ficarem acompanhando todos os podcasts nossos que estão todas as terças-feiras, tá, Sofia? O que são terças-feiras? 18 e 18, 1 de líder e 8 de finito. 8 de finito é de venda constante e transformação digital constante no mercado imobiliário. Então você que ainda não nos segue, que está acompanhando agora, clique aqui no nosso sininho aqui no YouTube, entra no nosso site cvcrm.com.br, no nosso Instagram, @consultor de vendas, no nosso LinkedIn, Spotify, entre outras ações nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá, galera. Poxa, hoje eu tenho um prazer aqui, que nosso time convidou uma referência digital aí, uma referência em vendas imobiliárias, que ela nasceu, foi criada na capital paulista, começou na corretagem de imóveis após diversas experiências de atendimento na compra de imóveis e percebeu um mercado de oportunidades, estimulando uma superação de desafios, seu maior combustível. Foi fisgada aí pelo mercado imobiliário, foi fisgada aí pela questão da importância da venda imobiliária. Ela é certificada, né, de uma das maiores importantes certificações internacionais, vou pedir para ela depois falar um pouco sobre isso, focou sua carreira em desenvolver e capacitar pessoas, utilizando cada vez mais os conceitos de mercado de luxo. Sua formação aí é vasta, né? Ciências políticas públicas, certificação internacional CIPS, corretora de imóveis, perita avalista federal, graduação em Direito da PUC, graduação em Ciências Políticas Econômicas, graduação em Administração de Empresas, Gestão de Pessoas. Sofia, falei até me bananei de tanta formação, mas no final eu acredito que você decidiu, né, ingressar aí, a Forbes mesmo disse que a executiva investe em inovação. E aí você, Sofia, fale, nada melhor do que a própria Sofia falar um pouco dela. Então, muito obrigado, tá, por estar à disposição nesse bate-papo aqui na nossa mesa do CV na Prática. O nosso objetivo é aqui falar um pouquinho das experiências práticas que transformam esse mercado. E eu acho que a sua experiência tem muito que todo o nosso público incorporador aprender ou escutar, ou melhor, integrar ou gerar um network com você. Seja bem-vindo ao nosso CV na Prática. Bom, primeiro, obrigada, Fábio, e toda a equipe aí pelo convite. Eu me sinto honrada em estar aqui, compartilhando aqui com vocês um pouquinho aí do que é o meu dia a dia, né, do que a gente trabalha aqui, que realmente, como você falou, eu sou apaixonada nisso aqui que eu faço. E para mim é uma honra, assim, muito grande, quero compartilhar com vocês muito do que é esse mercado aqui em São Paulo, de como eu parei, né, aqui. Eu tenho muito, muito orgulho em falar sobre essa parte da corretagem, a parte da qualificação, que são coisas que eu acredito aí bastante. Bom, que joia. Então, Sofia, com certeza. Mas, Sofia, vamos lá um pouquinho na história, né? Quando a Sofia entrou no mercado imobiliário? Quando ela se tornou corretora? Né? E depois eu acho que vale a pena essa história da Mitre, né? O sucesso da Mitre Vendas, até o processo de IPO. Mas primeiro para a Sofia, né? Como é que você foi fisgada? Qual foi esse mar de oportunidade que você visualizou, né? E principalmente esse nicho de alto luxo aí em São Paulo. Sim, eu vim de um mercado financeiro e eu retornei a São Paulo, né, por uma questão de saúde da família, da minha mãe. E eu falei assim, poxa, acho que eu vou tirar um ano sabático, porque eu tenho um contrato de confidencialidade, né? Então, eu não ia trabalhar na área financeira por um período. E aí, eu estava procurando um outro apartamento para eu comprar e eu tive experiências muito ruins com o corretor. E eu tenho até um apartamento até hoje no Sul, em Porto Alegre, e eu comprei, eu tive assim, sabe aquele pânico? Porque você olha e fala, meu Deus, como eu não vi isso, o corretor me falou uma coisa que era e não era. E aí eu tive essa questão, eu falei, poxa, eu vou fazer direito imobiliário, acho que é isso, pensei. E aí eu comecei a estudar direito imobiliário, e não era. E aí eu falei assim para o meu marido, Fábio, que chama Fábio, eu falei, Fábio, vamos esperar um pouquinho, porque eu vou comprar um apartamento nosso, mas eu quero ver toda a operação. E nós já tínhamos um aqui em São Paulo. E aí eu peguei, fui tirar meu Cresce, descobri que era o Cresce, tirei meu Cresce sem atuar, e quando eu fui fazer o estágio, que eu fui 2 vezes no plantão, eu fiz amizade com o corretor. E passou. Tirei meu Cresce, enfim, né? Para comercializar meu apartamento e tal.
E ele me ligou, esse corretor, e falou: olha, Sofia, eu vi uma empresa que é a sua cara, não tem nada. E como você é inovadora, você vai adorar isso. Você vai ver como oportunidade. E eu fiz uma venda e ganhei R$ 22.000. E eu falei assim, R$ 22.000? E eu estava fazendo um aporte para abrir uma franquia, de colocar 2 milhões, e para eu ter R$ 22.000 líquido, ia ter um giro aí de 6 meses. Eu falei, gente, o risco não seria Em meu, uma venda. né? Em uma venda. Aí eu falei, me conta isso. E quanto de imposto, que eu sou tributarista? Ele falou, não, o imposto não tem, porque naquela época já era o pagamento direto, né? Hoje tem a pagadoria. E eu falei, vamos tomar um café. Sabe, eu vim para Mitre, na época não havia Mitre Vendas, eu olhei e falei, poxa, como eu nunca pensei nesse universo que gira mais dinheiro no mundo, é a quinta profissão que mais gira dinheiro no mundo é a área imobiliária. E aí eu me encantei nisso, decidi entrar na Mitre, então eu tenho 9 anos aqui de empresa, fui convidada para ser sócia da incorporadora, né, numa sequência, mas eu fui corretora, coordenadora, gerente, diretora de vendas, hoje eu cuido aí de toda a operação aqui de vendas da companhia. Mas foi numa questão tão acidental e no começo eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, o que eu fiz? Foi muito bom para mim, né? Então, eu sempre falo assim, de algo ruim, sempre tem algo bom para a gente aprender, porque eu pude desenvolver o meu método. Então, eu falei assim, poxa, o que me fez vir para cá, né? E como que eu posso ter uma experiência positiva com o cliente? Então, eu desenvolvi o meu método de vendas e aí eu fui replicando ele aqui na empresa. E aí eu, né, fui corretora campeã, gerente campeã, e aí foi indo. Então, eu replico isso. Então, eu faço diversos, né, programas aqui na empresa, justamente por isso, sabe? Pela dificuldade que se tem no início, e para mostrar que toda essa área imobiliária, o tesouro ela tem, né? É um petróleo aqui. Então, isso para mim foi assim, foi muito acidental. E eu tô 9 anos respirando esse universo que eu sou apaixonada hoje. Mas eu comecei essa brincadeira procurando, porque eu não queria um corretor para intermediar um apartamento para mim. Então, hoje eu trabalho nisso para o cliente não ter essa experiência que eu tive ruim lá atrás. Que Você vê, né? louco, né? Você tinha um problema, queria arranjar uma solução e ser uma experiência totalmente diferente. E aí hoje se torna sócio aí de uma grande empresa, uma grande referência no mercado imobiliário. Mas fala um pouco dessa sociedade nesses 9 anos. Vocês abriram a IPO, né, nesse período aí. Me conte como foi sua experiência e como deve ter sido, né, esse nível. Eu acho que as expectativas ali entre dúvidas também, né? E depois o que aconteceu, se mudou, mais ou menos, conte um pouquinho dessa história. Você sabe, tá, Sofia, que do lado de cá nós representamos o CV, né? Que é focado para Uhum. incorporadora. A gente tem muitas incorporadoras que já fizeram o seu IPO, muitas incorporadoras que pretendem fazer e que nos ouvem, nos escutam. Então, contar esses relatos, essas histórias sempre é produtivo. Foi um grande desafio, né? Porque a princípio não era algo que a gente pensava assim, vamos fazer um IPO, né? Nosso presidente, que é o Fabrício Mitre, não era uma ideia assim, nossa. Sim, sempre construir com muita excelência, entregar com excelência o que já fazíamos, né, nesses anos todos. Então, o nosso IPO foi um prazo, um tempo recorde, acho que nós demoramos, aí ficamos num processo aí entre 4 meses, bem intensos, e a Mitra, ela sempre foi muito organizada, né? Então, foi muito intenso. Quando nós abrimos dia 8 de fevereiro de 20, tocar a campainha é uma emoção, né? Quando você é precificado e existe vários processos para se abrir um capital. E depois, em março, já estourou toda a questão de pandemia, a gente precisou fechar os estandes, enfim. Então, foi um momento muito certo, né? Porque depois, para fazer toda essa Foi crucial, né? movimentação, Fosse um mês depois, pode ser que vocês suspendiam, né? não daria, porque não teria como fazer, né? Então, o setor todo, ele sofre quando isso acontece, por questão de aumento de insumo, essa coisa toda. Então, foi, assim, muito importante, a gente fez uma boa captação de 1,50 bi, foi muito, muito bem precificada, e aí, com toda essa questão, com os nossos investidores e tudo, a gente conseguiu
colocar dentro de um land bank saudável, né, de investimento nisso, que é como a gente divulga em resultado, e para a gente é um grande orgulho, porque hoje, se você pegar um histórico aí da Mitre de 54 anos de construção, a seriedade dela aqui, né, em São Paulo, né, o nosso nicho ele é aqui, então isso para a gente dá muita satisfação, né, do cliente olhar a qualidade, olhar tudo que a gente prometeu, como a gente entregou, então isso para a gente dá uma satisfação muito grande, de cumprir prazos, né, que é o nosso grande diferencial, que é o que a gente busca muito. Então, hoje a Mitre, ela constrói aqui na cidade de São Paulo, né, o nosso nicho, e médio alto padrão. Então, a gente tem toda essa preocupação aí com o nosso cliente de conseguir atendê-lo bem. Então, foi uma experiência incrível para quem está aí buscando para abrir um capital, é uma experiência, e eu costumo dizer que é uma brincadeira de gente grande, né? Porque é responsabilidades acima, mas que estamos aí, né? Quando a empresa ela é séria, ela tem essa preocupação com o cliente, acho que tudo é uma sequência, então tudo acontece naturalmente, com muita dedicação, esforço, trabalho, tem uma equipe incrível aqui na Mitre, então nós, né, trabalhamos aí em conjunto muito bem. Show, Sofia. Aí contando um pouco da história, mas agora queria que você explicasse um pouco, né, como é seu dia a dia, o seu processo aí, eu diria de vendas. Você é muito focado no alto padrão, principalmente, né? Você já falou que a MIT trabalha tanto médio como alto. Então, Sim. como é que estão suas vendas? O que você puder dizer aí, né, de crescimento, expectativa, como é que você faz seu processo hoje? Que a gente sempre fala aqui, por sermos uma empresa de software, que tem que ter 3 pilares fundamentais para o crescimento de qualquer negócio, principalmente o mercado da construção civil. São as pessoas, os processos e a tecnologia, né? As pessoas capacitadas, motivadas, como você falou muito bem, treinadas, orientadas, que têm os skills corretos. Os processos, para Sim. deixar isso muito bem organizado, até porque uma empresa como a Mitre, para ter uma escala, um crescimento, tem que ter muito mapeado os poderes decisórios, entre outras coisas, como também a tecnologia, que eu acho que é peça fundamental nisso tudo. Então, como o nosso podcast Com fala, Sofia, certeza. nosso objetivo é trazer algumas experiências práticas. Então, se você puder relatar um pouco como funciona, se suas vendas são mais digitais ou menos digitais, quantos por cento sua house aí é vendida, parceiro, qual é a sua expectativa? Eu queria contar um pouquinho o seu formato comercial de sucesso aí da Mitre. Fábio, assim, a Mitre, nós aqui acreditamos muito em tecnologia e muito na comodidade do cliente. Então, até antes mesmo da pandemia, nós já éramos 100% digital, tanto em contrato quanto para fornecedores, nossos associados, tudo nosso aqui é digital. Então, não foi uma dificuldade quando aconteceu a pandemia, porque o nosso processo ele já era bastante rápido e digital. Então, toda a nossa equipe de vendas, quanto os nossos colaboradores já estavam bem aderidos a essa cultura de coisas práticas, né? O nosso dia a dia, como você bem colocou, assim, os nossos processos, a gente trabalha muito para eles serem bem inteligentes e focando muito no cliente. Então, a experiência do cliente, a gente tem aqui o Mitre Experience, então o cliente, para a gente, ele é o centro, né? Então, não adianta só entregar o apartamento e depois não ter mais conversa com ele. Essa é a nossa régua desde o início de um atendimento de lead, ou quando esse cliente vai ao stand, até pós-venda, a gente mantém esse relacionamento com o cliente aqui. Então, da minha parte aqui de operação de vendas, dentro do que a gente divulga aí, né, a cada trimestre a gente faz a divulgação para o mercado, está aí no nosso site de relacionamento com o investidor, nós temos aí um percentual de 22% de vendas digitais, então essa tendência, ela trabalha muito bem em linha com nossa quantidade de lançamentos, né, então dependendo do número de lançamentos, esse volume ele vai aumentando versus estoque. Então, a Mitre, ela tem uma velocidade aí de vendas bem agressiva, com um time aí bem engajado e comprometido para fazer entregas, viu, Fábio? Bem bacana. E aí, do dia a dia, é um dia a dia de muito treinamento, né? A gente tem uma bateria aí de rotina muito forte com o nosso time de associados, principalmente, de produto, de
vários treinamentos de universidade, desde a parte bem técnica, desde a parte de experiência com o cliente, CX, então a gente tem vários tipos de treinamento aí para o cliente ele ter uma comodidade, uma confiança, né, no produto, porque não adianta, o nosso produto ele é muito bom, só que se a gente não tiver a pessoa para falar sobre isso com propriedade, então as informações elas se perdem nesse meio, né? Então a gente tenta trazer muitas pessoas aqui nossa da incorporadora para treinar o nosso time também. Então isso é um grande diferencial nosso, sabe? Desde a implantação ali do produto até ficar a gente pôr à venda, existe um grande processo. E nesse processo aqui, essas pessoas eu sempre tenho muita sinergia para estar conversando com esse time de vendas e faz um diferencial aí muito grande para a gente. Seu time de vendas todo fica em stand físico ou eles também ficam distribuídos aí geograficamente? Distribuídas. Eu tenho hoje 2 escritórios, né? Então, a central e uma filial. E nos estandes de vendas, né? Cada loja de stand de vendas eu tenho uma estrutura para o time de atendimento. Então, é grande, porque nós temos mais de 21 canteiros. Então, full time, assim, é uma operação grande, Fábio. Chegando ali em 2020, logo depois do IPO que começou, né, a pandemia, que foi aquele momento março e abril, né, que não só o mercado imobiliário, Uhum. todos os mercados não sabiam o que ia acontecer, mas depois foi o sucesso que foi em 2020 e Sim. 21 nas vendas imobiliárias, né, pegando também, estendendo para 2022. Né, a gente tem uma boa parceria com a CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Construção Civil e própria Brainc, onde, poxa, foram 6 Sim. trimestres consecutivos de crescimento da construção civil no mercado imobiliário. Né, isso mostra o quão pujante é. Mas naquele momento da pandemia ali, vocês eu acho que ficaram com vários receios, né? Então, por vocês serem tecnológicos, já estarem preparados, eu acho que vocês retornaram muito rapidamente. Tanto não diminuíram vendas, ao Sim, contrário, né? Vocês aumentaram muito das ao vendas contrário. 2020, 21, 22, correto? Correto. Fábio, assim, quando tudo isso aconteceu, da pandemia, nós já tínhamos uma boa estrutura. Então, quando muita gente estava tentando chegar, a gente já estava numa velocidade muito grande. Nós somos bastante agressivos aqui em vendas, em ver a necessidade do cliente. Então, foi um momento desafiador, mas foi metas atrás de metas superadas em vendas, né? Porque a gente conseguia atender o cliente quando ainda tinha pessoas que não estavam conseguindo conversar com ele. Então, todo o nosso time já estava muito adaptado, com uma agilidade, né? Para fazer isso. Então, foi um ano aí desafiador, mas foi um ano muito bom para a gente em vendas. Fizemos lançamentos nesse período, tivemos muito recorde de vendas. Aqui na cidade de São Paulo, tendo uma dos maiores VSOs nesse período também. Então, para a gente foi assim desafiador, mas foi inovador ao mesmo tempo, sabe? Foi muito bom. Não, eu acho que Foi comprovou, loucura. né, que porque no final, né, eu sempre falo, Ana Sofia, que assim, você compra um imóvel no setor primário que não está pronto. Você vai no stand fisicamente, Sim, onde você poderia acompanhar online, e ao contrário, as maquetes sim, digitais, eletrônicas, entre outras formas sim. de mostra do produto, é muito melhor do que de fato ser no stand físico ali. Então só comprovou que Sim. é muito mais do que terra, muito mais do que prédio. Quando a gente compra uma marca, a gente compra um sonho, a gente compra uma realidade que vai ser Uhum. transformada. E aí, deixa eu perguntar agora, entrando para o nosso cenário, né, agora mais de 2023, quais são suas expectativas aí, né? Ninguém acha que a taxa Selic vai mexer, mas não mexe, porque talvez tenha um impacto direto no financiamento. Qual o percentual de financiamento que toma sua clientela? Tem muito alto padrão que também não toma financiamento, acho que compra muito imóvel à vista. Então, entender esse cenário aí de Uhum. financiamento bancário, cenário 2023, qual é a expectativa de vocês? Sabe, assim, quando, para nós aqui, a expectativa dentro de um setor econômico, sempre quando existe essas mudanças, né, que muita gente fica naquela questão de incerteza, a construção civil, ela é uma fatia muito importante da economia, né, então, independente das coisas, do eixo, né, a gente sabe que vai existir uma queda, sim, em juros, e a gente trabalha com muita cautela, né, com o nosso cliente aqui. Então, temos aí diversas linhas, eu tenho a linha Origem, que eu tenho apartamentos mais compactos, eu tenho a linha Raízes, tenho a linha House, tenho a linha Mitra Exclusive Collection. Então, eu atendo um nicho muito grande de clientes.
E para nós aqui, o que é importante é conseguir assessorar ele. Eu tenho empresas que também assessoram com financiamento, ele não fica sozinho, porque para mim é a experiência dele conseguir pegar esse apartamento, viver, ter boa experiência. Né? Com relação ao que a gente acredita aí de mercado, a gente é sempre muito positiva, né? Muito positivos aqui, porque eu trabalho, mesmo sendo um médio alto padrão, é o apartamento de que é aquele feijão com arroz, a pessoa sempre está precisando, né? Então, a gente trabalha aí com uma inteligência muito forte aqui na cidade de São Paulo, então a gente tem uma velocidade de vendas independente disso muito boa. E assim, com relação à taxa, a gente teve já um equilíbrio muito bom aí do MCC, então isso a gente mostra ali para o cliente essa segurança, é natural, a gente que já equilibrou bem o que a gente vinha recorrente aí desde 2020, e com relação à taxa vai seguir no mesmo caminho. Questão de cair Selic e tal, eu não tenho estoque pronto, então a gente tem uma velocidade de vendas muito boa, então isso é uma vantagem, né? A gente lança e nesse período a gente consegue fazer essa entrega, né? Então, para o nosso cliente, a compra na planta ela é importante porque ele consegue fazer antecipações, ele consegue ter uma saúde financeira durante esse período de obra assessorado por nós. Então, para a gente não tem, assim, grandes impactos, né? Nesse momento, assim, pelo nosso estoque que não temos pronto. Então, acho que isso é algo bem importante aqui para a gente. E a gente trabalha sempre muito no positivo, mas de forma bem com os pés no chão, assessorando o nosso cliente, com relação à antecipação. Hoje, né, a gente tem aí, dependendo da linha, uma linha de alto padrão, a média fica 30%, 50% a financiar futuro, e uma linha raiz origem, como se perguntou, é uma média aí de 60%, 70% de financiamento. A gente trabalha de uma forma ali bem cautelosa para o cliente ter um conforto ali para financiar. Então, acho que a gente trabalha aí bem em linha, com uma natureza aí bem saudável financeiramente. Pô, e você falou um pouco aí, eu acho que um projeto que me chamou muita atenção ali é aquele, o Trends, você e o Luxury ali, né, focado, né, alto luxo, né? Queria que você falasse mais um pouquinho dele, né, porque eu acho que é um público que nunca para de crescer, né? Sim, não para. O nosso programa, nós iniciamos ele em janeiro de 2022, e qual é a grande questão, né, Fábio, que eu vejo muito? Os cursos, eles são caros de alto padrão, né? Eu fiz vários cursos, já fiz curso em Mônaco, agora fiz em Tóquio, fiz em Beverly Hills, então eu já viajei em muitos países e fui estudar mercado imobiliário em muitos deles. Só que muitas vezes o corretor, as pessoas, elas não conseguem fazer um curso desse porque ele é um Custo investimento alto. mais alto. Sim, então eu falei assim, poxa, nós temos aqui projetos de altíssimo padrão, mas eu abri para mercado vagas limitadas para conseguir compartilhar experiências sobre o atendimento de alto luxo. Então, independente do seu nicho de segmento, é o atendimento de alto luxo que nós focamos, porque independe se o meu cliente é de um projeto que não seja o altíssimo luxo, mas ele precisa ser atendido como um cliente de alto luxo, sabe? Perfeito. Então, é Perfeito. isso que eu trabalho muito, né? Porque, às vezes, a 350 mil para um cliente, aquele 350 mil é a É vida um dele, ele vai luxo. financiar às É a vezes vida 30 inteira dele ele anos, juntou para isso. é um patrimônio. E eu preciso ensinar a ter esse atendimento de altíssimo luxo, sim. Então, depende do ticket do valor final do imóvel, sabe? Então, esse programa eu abro as inscrições a cada 3 meses, ele é mentorado aí por uma coordenadora minha de alto padrão, que é a Bárbara, e aí tem as tarefas semanais, a gente é bem incisivo, né, no que precisa ter, como pontualidade, vários pontos, mas é para o profissional ele evoluir, né, e ter Mas ele esse é atendimento presencial de ou alto EAD? nível, Um pedaço presencial, um pedaço EAD? presencial, presencial. E olha que, assim, nós estamos, a gente vai ter essa semana entrevista já para a segunda turma desse ano. E eu tenho mais de 2 mil inscritos e eu vou conseguir aprovar 30. Por quê? Porque uma turma maior do que essa não tem um aproveitamento, né? Sim, E nós sim. não cobramos taxa nem nada disso. Eu faço todo o material, tudo isso. Eu tenho vários parceiros que me ajudam, mas realmente é para. O intuito é de levar conhecimento, sabe?
Então, eu sempre dou uma aula em cada workshop desse, e eu trago vários temas, do atendimento de luxo, da experiência, do comprometimento, de você ser interessante e não interesseiro. Então, tem várias coisas que a gente traz ali para o corretor, e é super bacana, porque a pessoa fala assim, nossa, eu queria fazer de alto luxo, mas eu não tinha como pagar um curso desse. Então, esse é o objetivo. É claro que dentro desses 2.000 tem a entrevista, a gente pega um pouquinho mais em alguns critérios, né? Que a pessoa tem que querer estar ali para fazer valer as horas que a gente vai passar junto. Então, são E eu imersões acho, bem Sofia, eu acho que bacanas, viu, Fábio? o sucesso desses 2.000 inscritos, procurando aí, né, como referência, deve muito também à sua presença digital. Não só pela sua presença prática de executiva, né, porque tem muita gente que dá curso, muita gente que dá aula, mas as pessoas que estão no dia a dia têm aquele sentimento prático, sabe como fazer. Aí essa presença digital, Sim, me diga quando foi que você disse, cara, eu vou ter uma presença digital, são mais de 500.000 seguidores, né? Fábio, assim, é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei de estudar muito, sempre. Então, quando eu vim para essa área, eu sempre fazia muito anúncio, eu sempre gostei disso, mas eu nunca aparecia, né, nos anúncios, nem nada disso. Então, eu patrocinava, mas zero eu aparecer. Por quê? Eu sou uma pessoa introspectiva. Então, se você falar assim, poxa, Sofia entrou esse agente, eu sou a pessoa assim que eu quero ficar, né, no anonimato real. E por que eu vou compartilhar isso? Porque às vezes muitas pessoas vão estar olhando e tem essa mesma questão do que eu. Só que eu parei e pensei o seguinte, eu falei, bom, essa parte introspectiva ela não pode ser um problema para mim. E quando você assume que você vai ser uma pessoa comercial, uma pessoa de vendas, você precisa desenvolver isso. Não tem jeito. E eu falei assim, bom, eu vou me desafiar. O que que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de aparecer na internet. Não gosto. E eu falei, então eu vou fazer isso com dosagens, porque eu não vou te falar assim que foi no outro dia já apareceu, oh, vamos lá fazer uma live. Não. Nunca, Então, nunca. aos poucos, eu fiz um planejamento e eu comecei aos poucos, sabe? Então, eu falei assim, ó, vou mostrar o stand, isso era falado, eu não virava para mim. Então, eu comecei com a minha fala, e aí ficou um ano só assim. Aí, no outro, eu já falei assim, bom, agora, de vez em quando, eu já vou aparecer para dar uma dica. Que o pessoal gostava, que trabalha comigo, ah, deixa eu dar uma dica e tal. Então, eu respondi assim, raramente. E aí, eu fui me desafiando a isso. Por quê? Para nós que somos empresários, a gente é muito rotulado quando você vai para a internet. Fala assim, ah, é blogueiro agora. Ah, é não sei, quer aparecer é influencer, é isso. E você escuta muito, né? Só que eu falei assim, poxa, eu sei que mostrar ali 10 minutos do meu dia que tem 24 horas pode ajudar alguém. Então, É eu isso aí. consegui olhar o que vai ajudar a deixar quem é a Sofia ali um pouco de lado, aquela limitação ali de falar, poxa, não, né? Sabe assim, é uma exposição e tal, para ajudar as pessoas. Então, quando eu comecei a ver, assim, que as pessoas davam uma devolutiva, poxa, Sofia, isso me ajudou. Porque é uma coisa simples que às vezes a gente acha que é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, eu comecei a olhar que poderia ajudar e falei, poxa, se ajudar uma pessoa, para mim já valeu. Então, eu nunca olhei métrica, às vezes a pessoa vai olhar assim, ai, nossa, não, eu não olho, até hoje, tá? Eu não olho métrica, porque eu não sou tanto. Por quê? Se eu conseguir ajudar uma pessoa no que eu estou fazendo, tá bom. E nisso foi crescendo, porque o meu objetivo não era propriamente o crescer, entendeu? Mas o objetivo de levar um conteúdo que para quem não poderia pagar. Então eu tenho um blog que eu escrevo uma vez por semana, geralmente eu sempre brinco que o dia que eu tenho insônia, quando não durmo bem, é o dia que eu escrevo. E aí que eu compartilho ali, ensino coisas e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou divulgar isso para quem às vezes está começando e não tem um conteúdo desse. O meu time é mentorado aqui por mim, eu tenho 10 diretores, eu tenho um time aqui que tem todo esse suporte, mas às vezes uma pessoa que está começando agora, ela pode olhar aquilo ali e mudar a vida dela por uma palavra, por uma estratégia, algo que ela vai aprender ali. E aí começou dessa forma, Fábio, assim, e foi crescendo, né? Porque eu sempre falo que a intenção ela é genuína mesmo, nunca foi de uma ideia, tanto que eu
eu não aceito assim, nenhum tipo de patrocínio, nem nada disso, que o meu foco total ele é 100% aqui na empresa. E aí as coisas começaram a acontecer assim, que até eu olho e falo, nossa, gente, quando bate assim 1 milhão, Tomou uma às vezes proporção que você nem imaginava, né? aí eu falei assim, eu nem vi. Daí ela, olha, parabéns e tal. Eu falo, nossa, sabe? Tipo, eu nem tinha proporção, eu nem tenho proporção do que é isso ainda, sabe? Mas é Não, quando a mas eu gente acho que uma é coisa apaixonado. legal que você falou é o seguinte: você tem que vencer seus medos, porque sua área Sim, comercial é necessário. Não vou dizer se expor, sim, mas é necessário vender seu peixe. Você foi se acostumando e evoluindo com seu próprio jeito de ser. E utilizou o que não diz sim, tão importante, constância, né? Constância, constância, isso, constância, aprendendo, constância. constância. E com o propósito, não de ganhar dinheiro, ao contrário, com o propósito de ajudar um outro do outro lado. Que Sim, não importa se são 10 sim, mil seguidores ou um seguidor, porque tem uma pessoa do outro lado que pode servir de espelho e mudar a vida dela. Né? E principalmente essa. verdade. Se você veio do mercado financeiro, a gente estava discutindo em outros podcasts com outras pessoas aqui entrevistados, que a gente fala muito sobre isso, como o mercado financeiro desses 10 últimos anos mudou, né? Desde a XP, que entrou com o conceito de Sim, educação para depois virar banco, como o mercado financeiro entrou nesse processo de evangelizar a importância de, né, de você diversificar investimentos. Como o mercado da construção civil, eu acho que a gente tem que bater no peito e dizer o grande sucesso que são os corretores imóveis nesse país, né? As imobiliárias desse país que vem crescendo de forma pungente. Os próprios donos de incorporadora, né? Que muitos deles são mais, não vou dizer introspectivos, mas são mais retraídos em recurso. alguns casos, que são exemplos de sucesso de grandes empreendedores que vêm investindo forte, acreditando no país, gerando muito emprego. Eu acho que essas histórias a gente tem que realmente trazer, realmente e dar louvor, né? Então, assim, 500 mil e qualquer um pode chegar a isso, né? Basta querer, basta ter Basta constância, mas não que é de uma noite pro dia, né? não, e eu tô compartilhando isso porque às vezes a pessoa ela olha e muita gente me pergunta assim na internet, Sofia, qual que é a receita? Querendo uma receitinha pronta. Eu acho que você tem que olhar aquilo ali que você gosta de fazer da sua forma, sabe? E colocar a sua pitada, porque eu não olhei, não tive um exemplo, peguei de alguém, não. Ali é a Sofia. Então, mas igual de vira e mexe, eu recebo assim, Sofia, posta isso, posta aquilo. Não, gente, isso aqui é meu conteúdo, é isso, né? Eu quero fazer isso amanhã, eu penso nisso daqui, sabe? Eu quero ter essa liberdade disso, né? Do que a pessoa está olhando ali e saber um pouco do que sou eu mesmo. Então, acho que você entender isso, se eu conseguir, qualquer um consegue, entendeu, Fábio? Porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Para Não, quebrar bom, isso, não é mais, sempre foi, né? Meu xará que deve dizer, rapaz, agora ela, né? Bom, Sofia, já estamos chegando para o final aqui do nosso podcast, mas antes, um dos temas que nós estamos constantemente falando aqui é de experiência do cliente, né? Porque tanto é que o nosso sim, CRM é 5.0 que nós falamos, que é a pré-venda, venda, pós-venda, que são os três, gestão, 4 e quinto, ecossistema. Está integrado com várias soluções tecnológicas aí para o mercado. E entre eles, falando de experiência do cliente, poxa, no final é o cliente que tem que ser colocado no centro de tudo. Falamos muito isso, mas na prática não muito, fazemos muito isso. Né? Principalmente sim. incorporadoras ou entre outras que dizem, cara, eu quero ter a minha segunda via de boleto, eu quero pagar o meu boleto em uma dificuldade imensa. Na hora de vender, tá tudo lá, na hora de gerenciar ou na hora de melhorar essa satisfação com o objetivo do cliente se tornar o fã, deixa a desejar. Mas eu sei que você tem muito apelo, muito forte com os corretores, então já chegando para o final aqui, eu queria te falar uma coisa. Me conte um segredo, né? Ou se existe um segredo por trás de um corretor de sucesso para o mercado imobiliário, um corretor de imóveis. Olha, para mim, eu falo muito sobre a disciplina, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas poucos fazem. Então, se você olha e fala assim, poxa, eu vou me especializar nisso daqui, e num dia ruim, né? Porque às vezes você não vendeu, não deu muito certo, desiste, você nunca vai evoluir. Então, quando eu falo assim que o corretor de sucesso ele precisa ser disciplinado e ter essa constância do planejamento dele, não são palavras bonitas. É naquele dia ali que você precisa olhar e falar, preciso fazer, inovar nisso daqui, eu preciso ajustar isso daqui.
e não vir e falar assim, eu vou atender como eu gostaria de ser atendida. Isso daí é uma premissa falha, né? Porque cada cliente é único. Então, eu não posso atender como eu quero ser atendida, né? Como eu quero ser atendida é a Sofia. A Sofia quer ser atendida assim. Como o Fábio vai ser atendido, eu tenho que ver como que é o melhor atendimento para ele. Qual é a sua dor, qual que é o que eu posso te ajudar, o que eu posso te fazer uma consulta bem precisa. Então, para mim, esse corretor, que ele entende essa necessidade singela do cliente, ele vai ter muito sucesso. Porque ele vai ter uma escuta ativa, ele vai ter uma disciplina para aquilo ali, o cliente vai pedir para ele uma coisa, ele vai entregar aquela coisa. Tudo isso entra num processo que as pessoas elas não vão esquecer, você marca elas. Então, às vezes a pessoa ela fica procurando muitas fábulas, muitas fórmulas, muitas coisas, só que é o básico sendo bem feito. As pessoas elas querem ser marcadas, elas querem resolver o problema delas, né? Então, qual que é a situação? Eu preciso de um apartamento maior porque minha família cresceu? Procura um maior. Não fala para ele uma coisa porque você não tem, né? Não, é isso aqui. Sabe quando você vai comprar um sapato e fala assim, eu quero o rosa, aí traz 50 cores rosa, sabe? Então, assim, isso é uma questão que você, corretor, quer ter sucesso, independente se no alto luxo, no segmento que você for atuar, isso é muito importante, é a transparência do que você está fazendo e é colocar o cliente realmente como centro de tudo. E aqui o meu cliente, eles são vários, né? Eu tenho um cliente que é o meu corretor, eu tenho um cliente que é o cliente final, eu tenho meus fornecedores que são clientes. Então, assim, você precisa entender a necessidade e realmente atender qual é a dor, né? E ter agilidade para aquilo. Ninguém gosta de uma pessoa mais, né, prolixa naquele negócio, sabe? Vai ver o negócio, dar aquela volta para chegar no eixo. Não, a gente precisa dessa agilidade, que o comportamento de consumo, ele muda todos os dias e a gente tem que estar bem antenado quanto a isso. No nosso setor de tecnologia, a gente sempre diz o seguinte, inovar, eu sempre gosto de falar, Sofia, que no final a inovação pode ser fazer as mesmas coisas de uma forma mais simples, mais criativa, Sim. né? Então, no final do dia, você diz que seja original. Seja sincero, né? E seja solícito, fique à disposição do seu cliente. Bom, Sofia, que bate-papo muito legal. Irei te visitar aí, né? Promessa é dívida, vou deixar aqui gravado. Tá? Eu gostaria muito de agradecer. Se você quisesse deixar alguma mensagem final para a incorporadora e para o ano 2023 e desejar todo o sucesso do mundo da Mitre Vendas aí, vendendo muito em 2023 e todo o sucesso do mundo para você, né? Sofia, aí nos seus trabalhos, no seu desenvolvimento e parabéns pelo trabalho que você faz. Se você quiser fazer alguma consideração final. Obrigada, Fábio. Eu queria mandar um abraço aí para todos os telespectadores aí de vocês e dizer que esse nosso setor realmente é um setor assim abençoado. Então, a gente precisa sempre acreditar muito, porque independente do momento do país, é um setor que ele se reinventa, ele renova, ele traz muitas novidades. Então, acredite sempre, porque as oportunidades, ela está aqui na construção civil e eu acredito muito nisso, nesses anos todos. Então, eu sou apaixonada nisso. E queria mandar um abraço aí a todos vocês e fico à disposição. Bom, Sofia, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast CV na Prática. Parece ser longo tal, mas um bate-papo que foi muito bacana. Sofia, muito obrigado por contar a nossa história, contar a sua história e dizer, você que está conectado conosco, não esqueça de ir lá no YouTube, clicar no sininho, no nosso Instagram lá, nas nossas redes sociais e acompanhe também nosso site, tá, Sofia? Nosso site cvcrm.com.br, a gente tem muito material lá de vocabulário sobre o mercado imobiliário, a gente tem várias teses, explicações sobre o cenário do mercado imobiliário, porque nós entendemos que só de tecnologia, não apenas só de tecnologia que precisamos sim de informação para fazer toda essa transformação no mercado imobiliário, integrando toda essa cadeia da construção civil, o quanto somos apaixonados. Então, muito obrigado e até o próximo CV na Prática. Fique ligado junto conosco. Obrigado, Sofia. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Show.